Olá! Hoje a gente vai fundo na história do Keto, sabe? Aquela orca macho que viveu quase 30 anos em cativeiro e, bom, faleceu agora há pouco, em novembro de 2024. Foi uma vida bem cheia de reviravoltas, né? Muitas mudanças, eventos marcantes, um caso bem interessante para a gente analisar. E para montar esse quebra-cabeça, a gente está usando informações de fontes que acompanham esses animais de perto, tipo a OrcaPod Wiki e a Killer Whale Wiki. São plataformas fandom, sabe? Mantidas por gente que realmente curte e observa, que compilaram muitos detalhes da vida dele ao longo dos anos. A ideia aqui é explorar essa jornada do Keto, desde o começo, o nascimento, a linhagem dele que já era meio diferente, as idas e vindas entre os parques, os problemas de comportamento que ele teve, a reprodução que foi bem controversa e, claro, como ele morreu. Queremos entender o que fez a história dele ser tão particular, né? E às vezes até bem triste. Para dar um gostinho, o Keto foi um dos poucos que rodou por todos os 4 SeaWorlds dos Estados Unidos, isso antes de ir para a Espanha, para o Loro Park, e foi lá que aconteceu aquele incidente horrível com um treinador que marcou tudo. A morte dele agora trouxe essa história toda de volta, então vamos lá, vamos olhar isso de perto. Bom, tudo começa em 17 de junho de 1995, lá no SeaWorld de Orlando. Keto nasceu da Kalina, a mãe, que tinha uma mistura genética interessante, meio residente do sul, que são aquelas orcas da costa oeste da América do Norte, e meio islandês. E o pai, o Kotar, era totalmente islandês. Então o Keto acabou sendo 75% islandês e 25% residente do sul. Uma mistura pouco comum em cativeiro, né? Exato, essa mistura genética já é um ponto de partida, sim, curioso, porque a diversidade genética em cativeiro é sempre uma questão, né? E essa combinação de linhagens selvagens diferentes já o colocava numa posição um pouco distinta. E ele nasceu de cauda, o que não é o mais comum, pesava uns 158 quilos, media pouco mais de 2 metros. Tinha um irmão, filho dos mesmos pais, o Keto, nascido 2 anos antes. Sim, e sobre a mãe, a Kalina, dizem que ela ensinava os filhotes a serem independentes bem cedo. O Keto conviveu com ela, claro, mas também com a avó, a Katina, e outras orcas. Isso tudo molda o início da vida social, né? Com certeza, e parece que essa socialização teve seus tropeços. As fontes falam que o Keto, desde pequeno, gostava de brincar pesado, sabe? Meio que incomodava os outros. Tanto que os treinadores apelidaram ele de punk. E esse comportamento, junto com o fato de que a mãe dele ia ter outro filhote, acabou levando à primeira transferência dele. Em março de 99, ele não tinha nem 4 anos, foi mandado para o SeaWorld San Diego. A ideia era, tipo, dupla. Dar espaço para a mãe e tentar corrigir esse jeito mais disruptivo dele. Chegando lá em San Diego, na Califórnia, ele reencontrou o irmão, o Kit. Podia ser bom, né? Mas parece que não foi tão simples. Os registros indicam que as tentativas de fazer trabalho na água, com treinadores junto na piscina, foram bem limitadas. As fontes mencionam especificamente agressividade, comportamento de deslocamento, basicamente ele empurrando ou indo para cima dos treinadores na água. Complicado. Pois é. Aí, esse tipo de treino com ele foi suspenso ou ficou no mínimo por lá. E a vida dele continuou meio nômade. Em abril de 2000, pouco mais de um ano depois, outra mudança. Ele, o Kit e outra orca, o Sumar, foram para o SeaWorld de Ohio, um parque que hoje nem existe mais. E lá, olha que curioso, parece que ele se adaptou melhor. Ficou mais confiável nos shows e até voltou a fazer trabalho na água com os treinadores. Pouco. Fevereiro de 2001, menos de um ano depois, lá vai ele de novo. SeaWorld, Texas.
Dessa vez, a adaptação parece ter sido rápida. Ele logo começou a fazer show, trabalho na água, e foi no Texas que ele criou um laço forte com uma fêmea mais velha, a Kayla. E aí tem um detalhe interessante da dinâmica social. Quando ele estava perto da Kayla, ele se mostrava dominante sobre os outros machos. E o comportamento dele parece ter ficado ainda mais estável quando a tia dele, a Una, chegou em 2002. É impressionante essa sequência, né? 4 parques em menos de 6 anos de vida. Isso faz a gente pensar muito sobre o impacto dessas mudanças constantes na estabilidade social, psicológica de um animal como a orca. Elas vivem em grupos tão estáveis na natureza, né? A história do Keto sugere que talvez a presença de alguns indivíduos-chave, como a Kayla ou a Una, funcionava como uma âncora para ele, sabe? Para manter um certo equilíbrio. Essa busca por equilíbrio parece ser constante, então. Mas essa necessidade de estabilidade que você mencionou era algo mais forte no Keto, talvez por causa dessas mudanças toda cedo na vida? Ou é algo geral em orcas nesse ambiente? Ótima pergunta. Assim, orcas são super sociais. Então a estabilidade do grupo é crucial para todas elas, né? Só que no cativeiro, com transferências, grupos montados artificialmente, espaço limitado, isso pode sim acabar exagerando ansiedades, comportamentos ligados à insegurança social. No Keto, essa necessidade pode ter sido mais visível, talvez mais intensa, por causa dessa história pessoal dele, de mudanças desde muito jovem. E talvez, claro, combinado com traços de temperamento dele mesmo. Aquela agressividade em San Diego, a melhora em Ohio, a dependência da Kayla e Una, no Texas. Tudo isso parece pintar o quadro de um animal bem sensível à dinâmica social e a um ambiente ao redor. Faz sentido. Bom, aos 10 anos, em fevereiro de 2006, veio a última transferência e a mais, digamos, definitiva. Ele saiu dos Estados Unidos, foi para o Loro Park, lá em Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, e não foi sozinho. Foram mais 3 orcas do SeaWorld com ele, o Tekoa, a Kohana e a Skyla. Oficialmente, a justificativa era empréstimo para reprodução. E aqui, né, a coisa fica bem complicada do ponto de vista ético e chamou muita atenção na época. A Skyla era meia-irmã dele, mesmo pai. E a Kohana era sobrinha dele, filha da irmã dele, a Takara. E logo que ele chegou lá no Loro Park, teve um susto. Ele engoliu pedaços de Metaflex, que é um material tipo de vedação dos tanques. Perigosíssimo isso. Muito. Pode causar obstrução, um problemão. Precisaram fazer uma endoscopia de emergência para tirar o material. Tem até um vídeo que rodou na época mostrando ele bem agitado na plataforma médica enquanto tentavam fazer o exame. Coisa tensa. Pois né, ingestão de objeto estranho é um risco conhecido nesses ambientes. Mas voltando à reprodução. Os 2 filhotes que o Keto teve com a sobrinha, a Kohana, o Adam, que nasceu em 2010, e a Vitória, em 2012, eles tinham um coeficiente de consanguinidade de 6,25%. Esse número mostra o parentesco genético. E embora existam debates sobre os limites, a consanguinidade em populações pequenas e isoladas, como as de cativeiro, aumenta o risco de problemas genéticos, de saúde, é uma questão ética central no manejo desses animais. Sim. Lá no Loro Park, o Keto se firmou como o macho dominante do grupo. As fontes dizem que ele era bem próximo da Kohana, a sobrinha, e mãe de 2 filhos dele, e da Skyla, a meia-irmã. Mas aí vem de novo aquela dualidade no comportamento dele que é intrigante. Apesar do histórico de agressão e de seu dominante, alguns relatos descreviam ele como gentil, paciente. Ele era até usado como orca para iniciar o treino de tratadores novos, sabe? O que sugere que a equipe tinha uma certa confiança nele, apesar de tudo. Meio contraditório, né? Essa aparente contradição é fascinante, né? E talvez seja a chave para entender o Kenton. Dominância em machos em cativeiro é um negócio complexo. Não é só hormônio. Tem o estresse do ambiente, o grupo artificial, a falta de espaço para evitar conflito. Tudo influencia. Essa descrição de gentil pode ser de momentos específicos, em treino controlado, ou talvez uma faceta real dele que existia junto com a capacidade para agressão séria. O caso dele mostra como é difícil rotular esses animais num ambiente tão fora do natural.
E essa complexidade toda acabou culminando no evento mais trágico e mais conhecido da história dele. Dia 24 de dezembro de 2009, véspera de Natal, uma tragédia durante um treino de manhã no Loro Park. O treinador Alexis Martinez, que tinha 29 anos e trabalhava com o Queto desde que ele chegou lá em 2006, ou seja, eles tinham quase 4 anos de histórico juntos, ele foi morto pelo Queto. Estavam ensaiando para um show especial de Natal. Os relatos dizem que, durante o treino, o Queto atingiu Alexis com muita força, ele ficou inconsciente na água, permaneceu submerso por uns minutos até ser resgatado. Tinham outros 7 treinadores na área da piscina principal na hora. A causa imediata da morte foi afogamento. O relatório da autópsia do Alex Martinez, pelo que as fontes que a gente consultou descrevem, ele traz detalhes muito fortes sobre a violência do que aconteceu. O documento fala em morte violenta, descreve lesões gravíssimas, múltiplos cortes, hematomas por todo o corpo, colapso dos 2 pulmões, várias costelas e o externo fraturados, fígado lacerado, outros órgãos vitais danificados, e menciona também marcas de perfuração consistentes com dentes de orca. A causa imediata foi afogamento, sim, por causa do líquido nos pulmões. Mas a causa fundamental que o laudo aponta é asfixia mecânica por compressão e esmagamento da região do tórax e abdômen com lesões nos órgãos vitais. Isso indica que o impacto físico do Queto foi o fator determinante e extremamente violento. E é muito importante a gente frisar aqui, estamos apenas relatando as informações que constam nos documentos e relatos disponíveis nessas fontes, né? Sim, claro. É o que está documentado. E a consequência direta disso foi a suspensão permanente de todo e qualquer trabalho de treinador dentro da água com as orcas no Loro Park, uma medida que vale até hoje. E esse evento, terrível, infelizmente não foi algo totalmente isolado no histórico dele. Ele se conecta com aqueles incidentes de agressividade na água lá em San Diego, anos antes. E também com um outro incidente preocupante que envolveu o Queto e outro treinador no Loro Park, que o próprio Alexis Martinez tinha visto e relatado poucos meses antes de morrer, em setembro de 2009. Nossa, quer dizer, já havia sinais. Mesmo com essa tragédia e o fim do trabalho na água, a vida do Queto no Loro Park continuou. E ele foi pai. Teve 3 filhotes no total. O primeiro foi o Adam, um macho que nasceu em outubro de 2010, filho da Kohana, a sobrinha dele. A segunda foi a Vitória, fêmea, também filha da Kohana, nasceu em agosto de 2012. Mas ela infelizmente morreu com só 10 meses. E a terceira foi a Ula, uma fêmea que nasceu em setembro de 2018. Ela era filha da Morgan, aquela orca resgatada, que tem uma história bem complexa também. E a Ula também morreu jovem, antes de fazer 3 anos. E o grupo lá no Loro Park foi diminuindo, né? A Kohana, mãe do Adam e da Vitória, morreu em setembro de 2022. A Skyla, meia-irmã do Queto, morreu em março de 2021. Com a morte do próprio Queto, agora em novembro de 2024, sobraram só 4 orcas lá. O filho dele, o Adam, a fêmea Morgan e o macho Tekoa, que chegou junto com o Queto em 2006. Pois é, essa perda de filhotes tão cedo como a Victoria e a Ula, e a morte da Kohana relativamente jovem, ela tinha 20 anos, isso é consistente com o que se observa em cativeiro. As taxas de mortalidade infantil e juvenil costumam ser mais altas em orcas nascidas em cativeiro se comparadas com muitas populações da natureza. As causas variam, podem ser problemas genéticos, talvez ligados à consanguinidade, maior chance de infecções. E essa redução drástica do grupo social, de 6 orcas, contando a Morgan, para 4 agora, com certeza muda toda a dinâmica lá dentro e pode ter impacto no bem-estar dos que ficaram. E aí a gente chega nos últimos dias do Queto. Em 20 de novembro de 2024, o Loro Park anunciou nas redes sociais que ele estava doente. Já fazia algumas semanas, estava recebendo cuidados intensivos da equipe veterinária, especialistas, mas só 2 dias depois, em 22 de novembro de 2024, veio a notícia do falecimento dele. Ele tinha 29 anos.
Sobre a causa da morte, tem uma pequena diferença entre as fontes que a gente viu. Uma fala que a necrópsia apontou pneumonia bacteriana. Outra fonte, mais perto da data da morte, dizia que a necrópsia ainda estava pendente. O que a gente sabe é que o exame foi feito no dia 23 de novembro por veterinários especialistas da Universidade de Las Palmas, de Gran Canária. Um detalhe que mencionaram foi que a equipe fez um ritual Maorori em respeito ao Queto antes de começar o procedimento. Talvez um gesto simbólico, né? Reconhecendo a importância cultural das orcas para alguns povos ou só respeito mesmo pelo animal. Na hora da morte, ele media uns 6 metros, pesava umas 4,5 toneladas. Olha, pneumonia é de fato uma causa de morte bem comum citada para cetáceos em cativeiro. Problemas respiratórios podem ser um desafio nesses ambientes. E fazer uma necrópsia detalhada, ainda mais para uma entidade externa como a universidade, é o procedimento padrão e super importante para determinar a causa exata e gerar dados sobre a saúde desses animais. E sobre a idade. 29 anos, ele cai bem no meio daquele debate sobre longevidade em cativeiro versus natureza, né? Alguns machos na natureza vivem bem mais, outros menos. Em cativeiro, a expectativa de vida média ainda é algo muito discutido, varia bastante. Então, olhando para trás, para essa vida toda do Queto, o que fica, né? Fica essa imagem de uma trajetória única e muito complexa, marcada por essa instabilidade no começo, as transferências todas, a herança genética misturada com as questões de reprodução, consanguinidade, a paternidade com essas perdas tristes e esse comportamento cheio de contrastes, momentos de calma, de gentileza e, ao mesmo tempo, agressões graves que culminaram na morte de uma pessoa. Ele foi, por quase 20 anos, a figura central, o macho dominante lá no Louro Parque. Exatamente. E se a gente conecta os pontos, a história do Queto ilumina muitas das questões mais difíceis sobre manter orcas em parques. A gente vê o impacto que as transferências podem ter na dinâmica social, no comportamento, vê os desafios de lidar com comportamentos complexos, incluindo agressividade, num ambiente limitado, vê os dilemas éticos dos programas de reprodução, ainda mais com parentes próximos, os riscos de saúde que existem no cativeiro, como engolir objetos ou pegar certas doenças, e claro, essa dificuldade de saber qual é o verdadeiro temperamento de um animal nessas condições tão artificiais. É interessante notar também como essas plataformas de fãs, as wikis que a gente usou, se tornam arquivos importantíssimos, né? Compilando essas histórias que, se não, poderiam se perder. É verdade. Bom, a gente encerra aqui essa análise da vida do Queto, a jornada dele desde Orlando, passando pelo SeaWorlds, a vida na Espanha com altos e baixos, a reprodução controversa, a morte recente, deixa a gente com uma pergunta importante para pensar. Que questões a história do Queto, com toda essa complexidade, levanta sobre a sustentabilidade e a ética a longo prazo de manter animais tão inteligentes, tão sociais como as orcas, em lugares como os que ele viveu a vida inteira? Fica aí para a gente refletir. Obrigada por acompanhar a gente nessa exploração da vida e do legado do Queto.